Olá pessoal, estou aqui de volta, dando continuidade àquela série que eu prometi de resoluções de questões de história de Pernambuco. Estou respondendo às provas dos últimos concursos, que foi 2018, 2016. Então, estou aqui com o caderno 01 do ano 2018, que é a segunda questão de história de Pernambuco. E vamos lá para o que diz o enunciado. Só lembrando que nem sempre o enunciado é interessante para resolver a questão, mas sim apenas para nível de conhecimento. A última questão que eu respondi tinha a ver com isso. Agora não, agora o enunciado é interessantíssimo para responder a questão, então não pule. Diz assim: embora não tivessem sido as únicas formas de resistência coletiva sobre a escravidão, a revolta e a formação de quilombos foram das mais importantes. Apesar de muitos quilombos terem se formado aos poucos através de adesão de fugitivos individuais ou agrupados, outros tantos resultaram de fugas coletivas iniciadas em revoltas. Parece ter sido isso o caso de Palmares. Quem falou isso foi um professor muito famoso, especialista em escravidão aqui em Pernambuco, que é o professor da Federal da Bahia, João José Reis. Então ele disse que existe várias formas de resistência, e o tópico do seu edital fala sobre resistência escrava em Pernambuco. Então vamos lá para as variadas formas. Não vou entrar aqui só no meu curso que eu vou dar, que vou entrar em detalhes, mas aqui eu só quero mostrar para vocês que duas são as principais, a mais famosa também, que é a revolta, né? Quando alguém vai escravizar e você se revolta, quando alguém vai bater você se revolta, briga com o patrão, com o feitor e o capitão do mato, esse tipo de revolta. Se recusar a trabalhar, esse tipo. E tem também a fuga para a formação de quilombo. Então, quando você foge para onde não tem ninguém, porque a sua cor te denuncia. Então, você não pode fugir e ficar na cidade. Então, geralmente, as pessoas fugiam para a floresta, e quanto mais longe do centro urbano, melhor. E também dos engenhos. Então, lá, ele podia viver sozinho, ou ele podia encontrar outros fugitivos lá, e assim se juntar e formar um quilombo. Quilombo é um agrupamento de negros fugitivos que aconteceu geralmente nas florestas, mas também existia quilombo urbano, você não pode esquecer disso. Então, assim, a história mais famosa é a história do quilombo dos Palmares, que aconteceu na capitania de Pernambuco, apesar de sua maior parte ser onde hoje é Alagoas, mas na época era a capitania de Pernambuco e se estendia até hoje ao nosso atual estado. Então, esse quilombo de Palmares provavelmente se formou através de fuga coletiva e não de fuga individual, de um ou outro depois se encontrado na floresta, mas fuga coletiva. Não existe muito consenso como se formou, porque a documentação é pouca. Mas no fim das contas, já sabe, Palmares é o grande quilombo, o mais famoso da história do Brasil. E os seus líderes, mas você conhece, né, que é Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares. Então, esse quilombo surgiu no começo do século XVII, tá bom? Durante o período de Brasil holandês, ele já existia. Inclusive, ele cresceu muito nesse período do Brasil holandês. Ele foi extinto só no final do século XVII ainda, 1694 para 95 ou 97, ele é extinto. Então, mas ficou na memória como símbolo de resistência, né? O próprio Joaquim Nabuco colocou ele como o zumbi, como um símbolo da resistência escrava. Então, a questão agora tem outro enunciado antes das afirmativas, e diz assim: certamente o quilombo dos Palmares foi e ainda é considerado um marco da resistência escrava em Pernambuco, por todo o significado e simbologia que existem em relação a ele. Todavia, ele não foi a única forma de resistência que os escravos africanos desenvolveram em solo pernambucano. E aí você vai ver que as alternativas, a letra A e a letra B e a letra E, elas falam de Pernambuco. Já a letra C e a letra D não falam de Pernambuco. Então, se você não tiver um conhecimento além de Pernambuco, você vai ter dificuldade de responder a questão. A letra A diz assim: ele quer a correta, as atividades atribuídas a alguns escravos acabavam por facilitar uma possível fuga. Um escravo que trabalhava vendendo mercadoria precisava de maior mobilidade e flexibilidade em relação ao horário, possuindo maiores chances de se distanciar antes que o dono soubesse que de fato havia acontecido.
Veja que a letra A tem relação com o que foi dito no enunciado, que existem várias formas de resistência e de ganhar liberdade. Então, tem alguns tipos de emprego dado ao escravo que, no final das contas, facilitava ele fugir. Um desses é o emprego de canoeiro. Trabalhar em canoa, carregando água aqui nos rios do Recife, certo? Indo para Olinda, Beberibe e tal. E esse escravo conhecia muitas pessoas. Essas pessoas facilitavam quando ele tentasse fugir um dia. Ele conseguia vários contatos, conhecia o terreno e tinha o horário livre e não tinha nenhum vigia de olho nele. Então, assim, era uma maneira, era um tipo de trabalho que facilitava a sua fuga. A letra B, então a letra A está correta. Bom? Ele que é a correta, já encontramos. Vamos só ver o resto para saber o que mais tem aí que nos auxilie no próximo concurso. Letra B, o quilombo do Catucá, que se localizava nas proximidades da cidade de Recife e Olinda, foi um dos maiores problemas para as autoridades provinciais durante quase toda a segunda metade do século XIX. Então, assim, a questão está correta, mas só o finalzinho que está errado. Não foi no final do século XIX, não foi na segunda metade, foi na primeira. Quilombo do Catucá é um assunto que você não pode ir fazer a prova sem saber desse quilombo, porque é um quilombo tipicamente daqui, do Recife. Alguns chamam de quilombo até urbano, porque as pessoas de lá viviam muito aqui no Recife, em Olinda, e causavam muito medo na população, porque eles assaltavam, eles cometiam coisas que a elite realmente reprovava, e estava muito próximo. Enquanto outros quilombos era bem escondido, bem no meio da floresta, isso era bem próximo daqui. Então isso incomodou muito. Então saiba também que nesse período de revoluções de Pernambuco, de 1817, a de Confederação do Equador, 7 anos depois, nesse período esse quilombo realmente aumentou mais ainda, porque os escravos aproveitavam que os políticos estavam ocupados com outras coisas, e realmente houve uma brecha aí e eles fugiram. Então, se a questão tocar nesse assunto, diga que realmente o quilombo aumentou nesse período. Então a questão está errada só porque disse que foi na segunda metade. Isso foi no começo do século XIX, tá bom? Na primeira metade. A letra C diz assim: apesar de a capoeira ser vista hoje como uma luta, ela não era praticada pelos escravos como forma de resistência. Nessa época estava muito mais ligada ao lado lúdico e da diversão. Então, assim, primeiro ele começa dizendo uma coisa polêmica, dizendo que a capoeira hoje é uma luta. Não existe consenso. Capoeira é uma luta, ou mesmo que é um esporte, ou seja, existe discussão em torno do capoeira. Mas o problema da questão está em dizer que essa capoeira não foi usada como resistência. E sabemos muito bem que ela foi usada para enfrentar os capitães do mato, para enfrentar feitores, para enfrentar o próprio dono do engenho, certo? Os próprios quilombolas, os que moravam em quilombos, eles praticavam a capoeira para defender aquele quilombo. Então, provavelmente, Gangazumba e Zumbi dos Palmares, eles eram capoeiristas. Então, foi usada assim a capoeira como resistência escrava, e não apenas era uma diversão naquela época. A letra D diz que o processo de catequese pelos quais passavam os escravos africanos permitiu que a religião africana praticamente desaparecesse do Brasil no período imperial. Poucos eram os escravos que resistiam e continuavam a homenagear os orixás, que é um absurdo, né? Se você vê, eles sempre resistiram a essa catequese, ser católico. Quando ele aceitava ser católico, de maneira superficial, continuava adorando seus orixás, às escondidas e às vezes publicamente, quando não tinham medo. Então, assim, a forma de ser católico era uma forma de facilitar a vida dele aqui, mas não era a forma de aceitar realmente o catolicismo na sua essência. Eles resistiram, faziam seus cultos escondidos, e por causa disso hoje existe realmente muitos cultos africanos, graças ao trabalho deles em sua resistência, tá bom? E a letra E diz que, ao contrário do medo existente entre os habitantes da Bahia e do Rio de Janeiro, a população de Pernambuco não estava assombrada por um grande medo, algum grande levante de escravos, aos modos do que ocorreu no Haiti. Isso justificava pela enorme repressão exercida contra os escravos rebeldes na capitania de Pernambuco. Você que vai fazer o concurso tem que saber que houve uma rebelião no Haiti de escravos, e a rebelião de lá ficou famosa não só porque libertou os escravos, mas porque essa revolução matou os brancos. Os negros saíram à procura de branco para matar. Então, isso que aconteceu no Haiti, no final do século XVIII, começo do XIX, esse medo chegou aqui. A história chegou aqui, juntamente com a história veio o medo da elite, de que os escravos fizeram essa mesma coisa. A informação chegou até os escravos, eles ficaram sabendo disso.
Mas a questão diz que só Bahia e Rio de Janeiro tinha medo, certo? De que houvesse esse tipo de revolta. Pernambuco não, porque era tão grande a repressão que a turma tinha medo. Como se repressão realmente fosse eficaz. De todo modo, acabava com tentativa de rebeldia. Não, sempre houve repressão, sempre houve tentativa de fuga. Rebeldia sempre houve. A questão está errada, porque o haitianismo é um termo. Haitianismo é um termo que se dá para o medo de que houvesse uma revolta nos moldes do que aconteceu no Haiti. Esse medo chama haitianismo, e esse haitianismo existia nos principais centros de escravos do Brasil, que era Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Então a questão está errada por causa disso, porque aqui havia esse medo. Inclusive os historiadores descobriram que havia até uma canção popular do escravo, e nessa canção se mencionava Haiti e mencionava também que a turma ia realmente pegar os brancos. Então o medo existia na elite pernambucana como existia em outras elites. Então, por hoje é só. Espero ter contribuído para esse assunto de resistência escrava. Depois a gente vê mais essas coisas em outros momentos. Até mais e boa sorte.